A chuva batia forte no para-brisas rachado, enquanto uma caixa de mogno lacrada repousava no banco do passageiro, portando uma ameaça tácita. Entregá-la significaria um fim rápido e demasiado grandioso. Entregá-la diretamente nos olhos frios e calculistas do líder mais intocável da máfia de Chicago significava que ela já era uma mulher morta andando. Mellon Hayes vivia por 3 regras rigorosas: nunca olhar dentro do pacote, nunca perguntar os motivos do remetente e nunca, sob nenhuma circunstância, fazer uma entrega depois da meia-noite. Por 3 anos, operando como uma entregadora de alto escalão e fora dos livros em Chicago, essas regras a mantiveram viva. Elas a mantiveram escondida dos fantasmas de um passado que ela passou uma década tentando enterrar. Mas esta noite, as regras foram quebradas por um telefonema desesperado de Richard Sullivan, seu despachante. Sullivan era um homem grisalho que não se assustava facilmente. No entanto, sua voz tinha tremido pela linha criptografada. O trabalho era simples no papel: entregar uma caixa de mogno trancada no apartamento 4B da prestigiada Torre St. Regis. O destinatário era Arthur Pendleton, um magnata corporativo envelhecido, conhecido por seus hábitos reclusos. O pagamento era de 10 mil euros em dinheiro não rastreável, 5 vezes a sua taxa habitual. Melanie sabia que o dinheiro era um sinal de alerta, um letreiro de neon piscando avisando-a para ir embora. Mas seu passaporte falsificado estava expirando e ela precisava dos fundos para desaparecer novamente. A tempestade lá fora era violenta, um clássico vendaval do centro-oeste que chicoteava a chuva gelada contra os canyons de concreto da cidade. Melanie apertou o sobretudo em volta de seu corpo franzino, ajustando a aba do seu chapéu fedora para proteger o rosto das câmeras de segurança do lobby. A St. Regis era uma fortaleza de mármore e vidro, um playground para bilionários e criminosos que usavam ternos caros. Ela contornou o concierge principal usando o código do elevador de serviço que Sullivan lhe fornecera. O elevador subiu com uma velocidade nauseante, depositando-a no último andar. O corredor estava inquietantemente silencioso, os grossos tapetes persas absorvendo o som de seus passos. Ela chegou à pesada porta de carvalho do apartamento 4B. A placa de latão confirmava o número. Ela levantou uma mão enluvada e bateu 2 vezes. Nenhuma resposta. Ela bateu novamente, mais forte desta vez. A porta cedeu ligeiramente, destrancada. Um arrepio subiu pela espinha de Melanie. Uma regra fundamental do serviço de entregas clandestino era nunca entrar nas dependências de um cliente. Mas os 10 mil euros dependiam de uma entrega física e de uma assinatura. Empurrando a porta, Melanie entrou em uma sala de estar espaçosa e mal iluminada. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da tempestade que devastava o lago Michigan. O ar cheirava a uísque caro, chuva e algo metálico. Óleo de arma. Senhor Pendleton, Melanie chamou, a voz firme, apesar do martelar em seu peito. Arthur não está aqui esta noite. Uma voz respondeu das sombras. Era um barítono profundo e ressonante, suave como bourbon envelhecido, mas carregando uma borda irregular de autoridade. Um homem saiu da escuridão do escritório adjacente. Ele não era o magnata corporativo septuagenário que ela esperava ser apresentada. Ele tinha cerca de 30 anos, alto e de ombros largos, vestindo um terno grafite feito sob medida, sem gravata. Seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado, mas foram seus olhos que fizeram Melanie congelar. Eram de um âmbar marcante e predatório, analisando-a com precisão aterradora. Uma leve cicatriz irregular corria ao longo de sua linha de mandíbula, uma imperfeição brutal em um rosto aristocrático, de outra forma. Melanie reconheceu instantaneamente a aura de poder. Este não era um empresário, era um predador. Tenho uma entrega segura para Arthur Pendleton, disse Melanie, mantendo sua compostura profissional. Ela apertou firmemente a caixa de mogno. Se ele não estiver aqui, terei que devolver o pacote ao remetente. Eu não faria isso se fosse você, disse o homem, aproximando-se da luz ambiente da linha do horizonte da cidade. Os homens que enviaram essa caixa não são do tipo que aceitam remetente devolvido. Entregue. Eu assinarei por Arthur. Minhas instruções são estritamente para o Sr. Pendleton. Melanie deu um passo calculado de volta em direção à porta. Suas instruções? Murmurou ele.
fechando a distância entre eles com uma graça terrível e silenciosa. Foram comprometidas no momento em que Sullivan atendeu o telefone. Arthur Pendleton está sangrando em um Lincoln Town Car, em algum lugar perto dos cais. Esta noite, receberei as entregas dele. A respiração de Melanie engatou. Ela havia entrado diretamente em uma tomada de controle da máfia. O homem à sua frente não era apenas um assassino. O comando sem esforço em sua postura sugeria que ele era quem puxava as cordas. "Quem é você?" ela exigiu. Seus instintos de sobrevivência gritando para ela largar a caixa e correr. "Meu nome é Leonardo Santoro", disse ele suavemente. O nome atingiu Melanie como um golpe físico. A família criminosa Santoro. Eles controlavam todo o comércio de narcóticos e armas da costa leste e claramente agora estavam reivindicando seu lugar em Chicago. Leonardo era o herdeiro implacável, um homem sobre o qual sussurravam nos cantos mais sombrios do submundo como um fantasma que não deixava pontas soltas. "Lev", disse Melanie, empurrando a pesada caixa contra o peito dele. "Eu não preciso de assinatura. Eu não preciso do dinheiro. Apenas me deixe sair daqui." Leonardo pegou a caixa, seus dedos roçando os dela. Sua pele estava quente, um forte contraste com seu comportamento frio. Ellie não se moveu para dar passagem. Em vez disso, ele olhou para a madeira polida, um divertimento sombrio dançando em seus olhos cor de âmbar. "Você não está curiosa sobre o que Arthur estava escondendo?" Leonardo perguntou, inclinando a cabeça. "Não me importo", retrucou Melanie, passando por ele. "Meu trabalho está feito." "Espere", comandou Leonardo. A pura força em sua voz a parou morta no lugar. Ele caminhou até a ilha da cozinha de mármore, colocando a caixa sobre ela. Do bolso, ele produziu um fino arame de aço. Em 3 segundos, a fechadura de latão da caixa de mogno clicou aberta. Melanie não deveria ter olhado. Ela deveria ter corrido porta afora, mas a atração hipnótica do momento a manteve enraizada no lugar. Leonardo abriu a tampa. Dentro, repousando sobre um leito de veludo carmesim, não havia uma arma nem um drive de segredos chantageados. Era um medalhão de prata, muito oxidado, ostentando o brasão de um leão rugindo. Leonardo olhou para o objeto, o sorriso divertido desaparecendo de seu rosto, substituído por uma intensidade súbita e perigosa. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Melanie sentiu o sangue fugir de seu rosto. Ela reconheceu aquele brasão. Era o mesmo brasão tatuado na parte de trás de seu ombro esquerdo. O silêncio se estendeu entre eles, espesso e sufocante. O único som era o tamborilar implacável da chuva contra o vidro da cobertura. Leonardo enfiou a mão na caixa, seus dedos grandes traçando delicadamente o leão gravado no medalhão de prata. "Arthur Pendleton", Leonardo sussurrou, sua voz perigosamente baixa. Era um homem muito cauteloso. Ele estava lavando 50 milhões por mês para a máfia russa. "Eu vim aqui para interceptar o livro-razão dele, mas ele não enviou um livro-razão hoje à noite. Enviou?" Ele se virou para olhar para Melanie. Seus olhos cor de âmbar não eram mais apenas analíticos. Eles ardiam com uma mistura volátil de choque, raiva e um profundo e aterrorizante reconhecimento. "Ele enviou isso", continuou Leonardo, segurando o medalhão pela corrente de prata. Ele balançou como um pêndulo entre eles, uma parte de um passado que deveria ter sido reduzido a cinzas há 10 anos em Brooklyn. Melanie forçou seu rosto a uma máscara de total indiferença. "Eu não sei o que é isso. Eu apenas entrego os pacotes, Sr. Santoro. Agora, se me der licença." Ela se virou em direção à porta, a mão alcançando a maçaneta de latão. "Pare de fugir, Victoria." O nome caiu no silêncio da sala como uma granada viva. Melanie congelou, a mão pairando a centímetros da maçaneta. Seu coração parou, depois recomeçou com um ritmo violento e errático. Ninguém a chamava de Victoria há uma década. Melanie Hayes não existia antes de 2016. Melanie Hayes gostava de música indie, bebia lattes de leite de aveia e mantinha a cabeça baixa. Victoria Castiglione era a única filha da máfia Castiglione, uma garota que viu toda a sua família queimar em uma guerra brutal. Ela lentamente se virou, largando a fachada de mensageira inocente. Sua postura endireitou-se, seu queixo ergueu-se e a garota aterrorizada desapareceu,
substituída pela sobrevivente endurecida que havia sobrevivido a um massacre. Como você sabe esse nome? Ela perguntou, sua voz letal e calma. Leonardo deu um passo lento e deliberado em direção a ela. A iluminação forte por cima realçou a cicatriz em seu maxilar, iluminando os anos de violência que ele havia suportado. Você tinge seu cabelo de loiro. Você muda sua postura. Você enterra seu sotaque, disse Leonardo, seu olhar percorrendo-a. Mas você não pode mudar seus olhos, Tori. Você tem o olhar frio e calculista do seu pai. Eu o reconheceria em qualquer lugar. Meu pai está morto, cuspiu Victoria, o veneno em sua voz surpreendendo até a si mesma. E a garota que você pensa que reconhece também? Eu sou Melon Hayes. Melon Hayes é um fantasma, contou Leonardo, parando a 1 metro de distância. Mas Victoria Castiglione é um passivo muito real e muito perigoso. A herdeira Castiglione, a garota que supostamente morreu no incêndio que consumiu o resto de sua família. Ela ergueu o medalhão. Arthur Pendleton era o conselheiro do seu pai antes de mudar de nome e fugir para Chicago. Ele tinha este medalhão. Dentro dele está a chave mestra para as contas offshore que seu pai escondeu antes da família Santoro dizimá-lo. A mente de Victoria disparou. Arthur Pendleton era, na verdade, Arthur Penhaligon, o homem que a havia embalado no colo quando criança. Se os Santoro dizimaram minha família, disse Victoria, colocando uma mão no bolso profundo de seu sobretudo, os dedos envolvendo a empunhadura de sua faca tática escondida. Então por que você está aqui conversando comigo? Termine o trabalho, Leonardo, ou você é muito mole para matar uma mulher. Leonardo não vacilou. Em vez disso, um músculo se contraiu em sua mandíbula. Se eu quisesse você morta, Tori, você não teria saído do elevador. Meu pai ordenou o assassinato da sua família. Eu fui quem deixou a porta dos fundos da sua mansão destrancada para que você pudesse escapar para a floresta. A revelação a atingiu como um golpe físico. Victoria cambaleou para trás, balançando a cabeça. Você está mentindo. Você era um peão do seu pai. Você nos odiava. Eu odiava a guerra, corrigiu Leonardo suavemente. E eu não ia deixar uma garota de 18 anos queimar viva pelos pecados de seu pai. Eu deixei você ir. Passei 10 anos garantindo que minha família pensasse que você estava morta. E agora você entra diretamente nas minhas mãos, carregando a chave que poderia financiar uma retaliação massiva contra meu próprio sangue. Antes que Victoria pudesse processar o peso de suas palavras, um bip eletrônico agudo ecoou pela cobertura. A cabeça de Leonardo estalou em direção ao painel de segurança digital na parede. A tela piscava em vermelho. Brecha. Lobby. Brecha. Elevador 1. Leonardo praguejou violentamente em italiano. Ele deixou o medalhão cair no bolso e sacou uma Heckler & Koch USP silenciada de seu coldre de ombro em um movimento fluido. Quem é? Victoria exigiu, sacando sua faca, sua persona de mensageira inteiramente descartada. Eu tomei este prédio há 1 hora. Meus homens estavam no lobby, disse Leonardo, movendo-se rapidamente para a porta pesada de carvalho e deslizando 3 ferrolhos para dentro. Se esse alarme está disparando, significa que meus homens estão mortos, o que significa que as pessoas que vêm pelo elevador não são minhas. Então de quem são? Leonardo se virou para olhá-la, a gravidade da situação escurecendo seus olhos cor de âmbar. Pendleton era um rato, Victoria. Ele não ligou apenas para um mensageiro esta noite. Ele ligou para o Brata russo para tirá-lo. Eles estão vindo atrás do medalhão, e eles estão vindo atrás do dinheiro. Passos pesados e sincronizados ecoaram no corredor do lado de fora. E se eles te encontrarem aqui, disse Leonardo, agarrando o braço dela e puxando-a para a parte de trás da cobertura. Eles não vão apenas te matar. Eles vão desfilar a princesa Castiglione ressuscitada pelas ruas antes de te despedaçar. Eu não preciso da sua proteção, sibilou Victoria, tentando arrancar o braço. Bom, respondeu Leonardo sombriamente, jogando-lhe um carregador sobressalente do cinto. Porque temos cerca de 30 segundos antes que eles explodam essa porta, e eu só tenho 14 balas. A pesada porta de carvalho do apartamento 4B não se abriu. Ela se estilhaçou em 1000 projéteis irregulares quando uma carga de arrombamento explodiu no corredor. A onda de choque concussiva jogou Victoria contra a ilha de cozinha de mármore. O ar
instantaneamente encheu-se com o cheiro acre de C4 e drywall pulverizado. Antes que a poeira pudesse começar a assentar, 3 figuras vestidas com equipamento tático preto entraram pela porta arruinada. Seus rifles AKS-74U, silenciados, varriam a sala com precisão letal. Leonardo não hesitou. Ele era um fantasma na fumaça. Ele disparou 2 vezes. Puff, puff. E o primeiro russo caiu pesadamente sobre o tapete persa, segurando um visor de Kevlar estilhaçado. Mova-se! Leonardo rugiu sobre o toque ensurdecedor das sirenes de emergência do prédio. Ele cobriu com fogo, estilhaçando as janelas do chão ao teto para criar uma distração caótica de vento uivante e chuva torrencial. A tempestade invadiu imediatamente a cobertura, espalhando lustres caros e papéis. Victoria não congelou. A década que ela passou se escondendo não havia suavizado os instintos de sobrevivência que a linhagem Castiglione incutiu nela. Ela mergulhou atrás de um pesado sofá de camurça, os dedos apertando o carregador sobressalente que Leonardo lhe jogara. Um segundo mercenário flanqueou a sala de estar, focando em sua posição. Quando o mercenário contornou o sofá, Victoria saltou das sombras. Ela empurrou sua faca tática para cima, contornando o pesado colete à prova de balas e atingindo a área vulnerável sob sua axila. O homem engasgou, seu rifle caindo no chão. Victoria roubou a arma sem piedade, pegou a Glock 19 caída e rolou de volta para a cobertura, um segundo antes de uma chuva de balas rasgar a tapeçaria onde ela estava um momento antes. Mo, você sabe usar isso? Leonardo gritou por cima do caos, agachado atrás de uma estante de mogno estilhaçada. Sangue escorria de um arranhão superficial em sua têmpora, uma linha carmesim nítida contra sua pele pálida. Eu cresci em uma máfia Santoro. Eu não estava fazendo aulas de balé. Victoria disparou 3 tiros rápidos, forçando os atiradores restantes no corredor a se abrigarem. Lá embaixo, a Suite Master, comandou Leonardo, jogando uma granada de atordoamento em direção ao corredor. O flash ofuscante lhes comprou exatamente 4 segundos. Eles correram pelo corredor, os pisos de madeira dura escorregadios com a chuva entrando pela sala de estar arruinada. Leonardo arrombou as portas duplas do quarto principal e imediatamente as fechou com força, engatando o pesado ferrolho de aço. Não há saída daqui, Victoria ofegou, o peito arfando enquanto verificava a munição na Glock. Estamos no 50º andar. A menos que você possa voar, este é um beco sem saída. A St. Regis foi construída por um bilionário paranoico, disse Leonardo. Seus olhos cor de âmbar percorreram o quarto opulento. Ele se moveu em direção a um enorme closet com ternos italianos feitos sob medida e prateleiras de calçados de couro caros. Ele afastou uma fileira de pesados casacos de inverno para revelar uma parede lisa de painéis de madeira. Arthur Pendleton era paranoico o suficiente para insistir em um duto de serviço particular. Ele desce direto para a lavanderia subterrânea. Ele pressionou uma sequência de números em um teclado escondido. A parede sibilou, deslizando para revelar um elevador industrial apertado, destinado a carrinhos de lavanderia e saídas discretas. Tiros irromperam contra as portas do quarto atrás deles. A madeira começou a se estilhaçar. "Entre", ordenou Leonardo, empurrando-a para dentro da caixa metálica. Ele subiu atrás dela, apertando o botão de descida, justamente quando as portas do quarto cederam. O elevador desceu com um solavanco nauseante, mergulhando-os na escuridão absoluta. Os confins apertados do poço os forçaram juntos. Victoria estava pressionada contra o peito de Leonardo, o cheiro metálico de seu óleo de arma, misturando-se ao toque de cobre de seu sangue e ao caro bergamota de seu perfume. Na escuridão total, cercada pelo zumbido ensurdecedor dos cabos do elevador, a realidade da situação a atingiu. Ela estava presa em uma caixa escura com o chefe da família Santoro. "Você está sangrando", observou Victoria, sua voz mal um sussurro na escuridão, traindo nenhum pânico que se agitava em seu peito. "É um arranhão", respondeu Leonardo, seu peito subindo e descendo pesadamente contra o dela. Mesmo no escuro, ela podia sentir o calor intenso de seu olhar. "Você se sai bem sob fogo, Tori." "Pare de me chamar de Tori", ela retrucou, embora não houvesse mais veneno em sua voz.
apenas um cansaço profundo. E eu me saí bem porque tive que aprender a sobreviver depois que sua família queimou meu mundo. O elevador atingiu o subsolo com um solavanco pesado, jogando-a fora de equilíbrio. Leonardo a segurou pela cintura, suas grandes mãos firmes e firmes. Ele não a soltou imediatamente. Eu te disse, disse Leonardo suavemente, seu tom vibrando com uma escuridão sincera. Eu deixei você ir naquela noite porque eu sabia a verdade, e esta noite você também vai saber. Ela empurrou a porta maior, conduzindo-a para o concreto cavernoso e úmido do subsolo da St. Regis. Acima deles, as sirenes continuaram a uivar, uma sinfonia distante do caos do qual eles acabaram de escapar. Eles roubaram um Dodge Charger cinza grafite da seção de estacionamento VIP. Leonardo ligou o veículo com a habilidade despretensiosa de um homem que passou a juventude nas ruas antes de ascender ao trono. Eles dirigiram em silêncio pela chuva torrencial, rasgando a Lower Wacker Drive, evitando as artérias principais de Chicago, onde a resposta policial seria avassaladora. Leonardo navegou pelo labirinto de ruas subterrâneas até chegarem a um armazém discreto no West Loop, um distrito industrial que transitava para apartamentos de luxo. Ele estacionou o Charger em uma baia de carga segura, as pesadas portas de metal rolando para trás, selando-os da tempestade e dos olhares indiscretos da cidade. O esconderijo interno era espartano, mas fortemente fortificado. Paredes de concreto, algumas cadeiras de couro, um kit médico sobre uma mesa de aço e um banco de servidores criptografados zumbindo em um canto. Sente-se, instruiu Leonardo, apontando para uma cadeira enquanto jogava sua jaqueta de terno na mesa. Ele se moveu para uma pequena pia, lavando o sangue de seu rosto. Victoria não sentou. Ela andou de um lado para o outro no quarto, ainda segurando a Glock. Quero respostas, Leonardo. Você me arrastou para isso. Você disse que Arthur Pendleton era o conselheiro do meu pai. Você disse que o medalhão é a chave. Me diga o que está acontecendo antes que eu atire no seu joelho e saia daqui. Leonardo secou o rosto com uma toalha e se virou para olhá-la. A dura iluminação fluorescente lançava sombras profundas em seu rosto aristocrático, enfatizando a cicatriz irregular em seu maxilar. Ela enfiou a mão no bolso e tirou o medalhão de prata oxidado. Meu pai ordenou o assassinato da família Castiglione, declarou Leonardo, caminhando até o banco de servidores. Mas ele não o orquestrou. Ele foi contratado. Victoria parou de andar. O ar na sala ficou rarefeito. Contratado? Os Centauro não respondem a ninguém. Todos respondem a 50 milhões de dólares, Victoria, disse Leonardo sombriamente. Ele usou sua faca tática para abrir o painel traseiro do medalhão de prata. Não era apenas uma joia. Escondido dentro da caixa de prata havia um cartão micro SD. Ela o extraiu delicadamente e o inseriu em um leitor de cartão seguro em seu terminal. Linhas de código e dados bancários criptografados começaram a inundar os monitores duplos. Há 10 anos, seu pai estava se preparando para legitimar o Império Castiglione, explicou Leonardo, seus dedos voando pelo teclado para contornar a criptografia. Ele moveu toda a fortuna líquida da família, mais de 500 milhões de dólares, para uma conta fantasma em Zurique. Ele queria lavar as mãos do sangue e comprar um futuro legítimo para você. Victoria sentiu um nó frio apertar seu estômago. Meu pai queria sair. Sim, mas nem todos na sua família compartilhavam sua visão de uma vida civil pacífica. Leonardo apertou a tecla Enter. A tela piscou em verde, decriptando o firewall final. Arthur Pendleton não estava apenas escondendo o dinheiro. Ele o estava guardando para o homem que pagou meu pai para executar seus pais. Um rosto e um nome apareceram na tela ao lado de uma série de transferências bancárias datadas da noite do massacre de Brooklyn. Victoria olhou para o monitor, todo o sangue fugiu de seu rosto, suas mãos começaram a tremer, a Glock escorregou de seu alcance e caiu no chão de concreto. Dominic Castiglione, seu tio, o homem que chorou sobre os caixões vazios de seus pais, o homem que jurou vingança de sangue contra a família Santoro, reunindo os remanescentes de sua máfia para a guerra. Dominic, sussurrou Victoria, uma traição sufocante envolvendo sua garganta. Ele pagou seu pai para matar o próprio irmão. Ele queria o trono e os 500 milhões, disse Leonardo, sua voz incomumente gentil.
Mas Arthur Pendleton pegou as chaves da conta e desapareceu. Dominic passou 10 anos procurando por Arthur, e ele finalmente o encontrou esta noite. Os russos, percebeu Victoria, seus olhos arregalados enquanto olhava para Leonardo. Eles não estavam trabalhando para Arthur. Eles estavam trabalhando para Dominic. Dominic os enviou para recuperar o medalhão. Exatamente, confirmou Leonardo. E em vez de Arthur, eles encontraram você, a verdadeira herdeira, a única pessoa legalmente capaz de entrar naquele banco de Zurique e reivindicar o dinheiro. No momento em que Dominic perceber que você está viva, ele não vai parar até que você esteja morta. Você é a única ponta solta entre ele e um império de $500 milhão. Victoria recuou da tela, suas costas batendo na fria parede de concreto. 10 anos fugindo. 10 anos se escondendo sob o disfarce de Melanie Hayes, uma mensageira sem sentido entregando segredos na calada da noite. Ela passou uma década odiando a família Santoro, apenas para descobrir que o arquiteto de sua destruição compartilhava seu próprio sobrenome. Lágrimas de pura e indisfarçada raiva picaram seus olhos. Ela as enxugou ferozmente. Leonardo fechou a distância entre eles. Ele não a invadiu, mas sua presença era uma âncora pesada e reconfortante no caos espiral de sua mente. Ele estendeu a mão, hesitando por uma fração de segundo, antes de gentilmente acariciar seu maxilar, seu polegar roçando sua maçã do rosto. E eu passei 10 anos mantendo você fora do radar, Victoria, disse Leonardo, seus olhos cor de âmbar queimando com uma intensidade feroz e possessiva. Eu matei meu próprio pai para assumir o controle desta máfia, apenas para garantir que a caçada pela garota Castiglione fosse permanentemente cancelada. Victoria olhou para ele, as bordas irregulares de seu passado espelhando as dela. O chefe da máfia de Chicago, o fantasma implacável do submundo, havia destruído seu próprio império para proteger a garota que ele deveria matar. A tensão entre eles, que fervilhava desde o momento em que ela entrou na cobertura, de repente mudou de adversarial para uma gravidade elétrica e esmagadora. Por quê? Ela respirou, seu coração batendo um ritmo frenético contra suas costelas. Porque em um mundo construído sobre mentiras e sangue, sussurrou Leonardo, baixando o rosto até que seus lábios estivessem a centímetros dos dela. Você foi a única inocente que eu já encontrei. E que Deus me ajude se eu deixar Dominic Castiglione terminar o que começou. Victoria não se afastou. A mensageira aterrorizada Melanie Hayes morreu oficialmente naquele armazém. Em seu lugar estava Victoria Castiglione, renascida nas cinzas da traição, alimentada por uma vingança que combinava com o fogo escuro nos olhos de Leonardo. Dominic quer o trono, disse Victoria, sua voz caindo para um sussurro letal e aveludado. Ela ergueu a mão, agarrando as lapelas da camisa manchada de sangue de Leonardo, puxando-o um pouco mais para perto. Então vamos queimá-lo com ele em cima. Um sorriso predatório e perigoso se formou nos lábios de Leonardo. Eu pensei que você nunca me pediria isso, Mia Regina. A tempestade continuava lá fora, mas dentro das paredes de concreto do armazém, uma nova máfia nasceu. Uma aliança mortal forjada em prata, selada em sangue e ligada por uma vingança que Chicago jamais esqueceria. A explosiva aliança de Victoria e Leonardo te deixou sem fôlego? Se você amou esse intenso romance de máfia cheio de segredos sombrios, traições e drama de alto risco, não guarde para você. Esmague o botão de curtir, compartilhe esta história com seus colegas viciados em romance e certifique-se de se inscrever em nosso canal para mais contos emocionantes e de tirar o fôlego. Deixe um comentário abaixo dizendo o que você acha que Victoria e Leonardo farão com o tio Dominic. Fique ligado para mais.